Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje a gente vem tratar do assunto sobre a diversidade amazônica, uma construção social que se encontra na apostila de vocês, ok? Então vamos lá. Na introdução, nós vamos falar que a sociodiversidade na Amazônia não é somente a enorme variedade de povos, de etnias indígenas presentes na região. Ela também é uma imensa diversidade cultural que há na Amazônia. Cultura é tudo aquilo que o homem produz, os objetos, as músicas, as roupas, as formas de produzir alimento, entre outros. São exemplos de expressão cultural. Diversidade cultural significa que não há uma única forma de produzir, trabalhar, de se vestir, de falar, de dançar ou de comer. Então, quando nós falamos em sociodiversidade, a gente está se referindo às diversas sociedades que, no decorrer da história, foram se integrando ao espaço amazônico e dando origem à população que nós temos hoje. Logo depois vocês têm um mapa, né, que mostra, né, algumas formas culturais de alguns dos estados, né, que compõem a região amazônica. Então, na Amazônia, a cultura ela é diversa. Apesar de diversa, ela possui características próprias que são encontradas na região. Então, dentro da própria região amazônica, nós temos vários tipos de culturas, várias características, culturas diferentes, porque a Amazônia ela foi ocupada por diversos povos. Tá? Então, cada povo que chegou na Amazônia, cada grupo que chegou na Amazônia, trouxe consigo a sua cultura. E aí, isso fez com que surgisse a Amazônia que nós temos hoje. Mas nós temos diversas culturas dentro do espaço amazônico, mas a Amazônia também possui características próprias que são encontradas e não são encontradas em outras regiões do território brasileiro, tá? Logo depois vocês têm um quadro que mostra o conceito de cultura. É o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou uma civilização, como por exemplo, dentro de um país, dentro de um estado, dentro de uma região, né, as músicas, teatro, a língua, os sotaques da linguagem, os tipos de religiões que tem, a forma de se alimentar e os tipos de alimento, a forma de pensar, os costumes. Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos de cultura, tá? Logo depois vocês têm um texto que vai falar sobre alguns grupos que vieram para a Amazônia e fazem parte dessa diversidade cultural que nós temos na região. Os espanhóis eles chegaram aqui ainda no século XV, né, eles vieram fazendo um processo de visita na bacia amazônica, nos rios que compõem a bacia amazônica, e o interesse deles era sempre dominar o espaço. Logo no século seguinte, quer dizer, no século XVI, houve o processo de conquista, né, da ocupação da Amazônia. Além dos espanhóis, dos portugueses, outros povos também vieram para a Amazônia, tá? Vieram também os negros, né, que foram trazidos para servir de escravos no território amazônico, isso no século XVIII. No século XIX, nordestinos, porque a Amazônia foi a última região a ser colonizada, já tinha o território brasileiro, então muitos nordestinos vieram para a região amazônica, judeus e outros povos também chegaram na Amazônia. No século XX vieram japoneses, árabes, libaneses, que se somaram àqueles que já tinham vindo antes, tá? A imagem que vocês têm aí, ela mostra um pouco, né, a diversidade cultural da região amazônica. Aí você pode observar, né, a população indígena, as festas, o Círio de Nazaré, a cultura do boi bumbá, né, dentro da região amazônica. Então, para você perceber a diversidade que nós temos de culturas dentro do espaço amazônico. E para concluir, a gente vai falar que a diversidade entre os povos, eles podem ser percebidos ainda hoje. Quando a gente percebe, por exemplo, as diversas arquiteturas que tem na região amazônica, onde nós percebemos o modo de se vestir, que é bastante diverso dentro da região, o modo de falar, de comer, né? As pessoas que são diferentes, mesmo morando dentro da própria região amazônica, eles vão ser sempre iguais em alguns aspectos e diferentes em outros,
Porém, o que é mais importante em tudo isso é que nós somos o resultado de todo um processo de colonização e de migração de vários povos que vieram para a região amazônica. Tá ok, gente? Então, hoje nós trabalhamos um pouco sobre essa diversidade cultural, né, que nós temos dentro da região amazônica e os diferentes povos que ocuparam o espaço e que formaram e que são responsáveis pela formação cultural da nossa região hoje. Ok? Então, hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula, onde a gente vai dar continuidade ao assunto.